Caros irmãos da Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo, graça e paz. Hoje é sexta-feira, dia 3 de abril de 2020. Estamos isolados por conta da pandemia do coronavírus, estamos já sem nosso culto público dominical há 2 domingos e hoje temos também a tristeza, de termos nos despedido do nosso irmão Valdir, que faleceu em função da pandemia e do vírus. Foi sepultado ontem numa cerimônia muito singela, com apenas 12 pessoas presentes, um velório que durou apenas 10 minutos, e tudo isso entristece por demais o nosso coração. E eu lamento ter que trazer outras notícias tristes à igreja, no que se refere à supressão dos nossos trabalhos, e farei isso na forma de um aviso, contando aos irmãos a respeito das decisões do conselho, que são necessárias, e explicando os motivos que levaram o conselho a tomar tais decisões, e exortando os irmãos a que sigam firmes no Senhor, cumprindo com suas responsabilidades de adoração e entendendo e crescendo na compreensão dos motivos que levaram o conselho a deliberar como deliberou. Neste próximo domingo, dia 5 de abril, seria dia de Santa Ceia. O Conselho estudou o assunto e entende que não há base bíblica para celebrarmos a Santa Ceia de maneira virtual. O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil ainda não se pronunciou sobre o assunto e, portanto, por enquanto, ainda é responsabilidade de cada conselho individualmente decidir o que fazer a respeito disso. Nosso conselho meditou nas razões bíblicas e teológicas e acompanha o raciocínio que foi expresso pelo reverendo João Paulo Tomás de Aquino num artigo que eu posto para você, onde ele faz um estudo interpretativo de 1 Coríntios 11 e mostra que o ajuntamento solene do povo de Deus é um elemento indispensável para a celebração da ceia. Então, temos a triste notícia aos irmãos de que neste domingo não celebraremos a ceia do Senhor juntos. Pedimos aos irmãos que orem ao Senhor para que possamos fazê-lo quanto antes, para que possamos nos beneficiar deste sacramento que é um meio de graça para o fortalecimento, para a nutrição da nossa fé o quanto antes. Mas enquanto não pudermos nos reunir de maneira presencial, de maneira física, real e não virtual, nós não haveremos de celebrar a ceia do Senhor na nossa igreja por conta deste entendimento. A nossa exortação aos irmãos é para que leiam este texto, se informem das razões teológicas, cresçam conosco na compreensão da doutrina, de tal forma que possam acatar de bom grado e com gratidão ao Senhor pela preocupação bíblica e pelo zelo do conselho no que se refere a essa decisão. Também temos a tristeza em anunciar que não vamos realizar o culto das 7 palavras da cruz e nem o culto da ressurreição. São decisões que o Conselho também precisa tomar, levando em consideração várias coisas, como a movimentação de pessoas para a transmissão de tantos cultos assim, como também a cultura que desejamos criar na igreja em relação a levar os irmãos a realizarem a sua adoração doméstica e a conscientizar a igreja que o melhor substituto do culto público é o culto familiar, é o culto doméstico, ainda que seja um culto individual. Então, meus irmãos, o conselho decidiu que não vai fazer o culto das 7 palavras da cruz, mas vai enviar uma devocional, como tem sido feito todos os dias, durante a semana que vem, cada dia comentando uma das palavras da cruz. E no que se refere ao culto da ressurreição das 7 horas da manhã, isso também não será feito, mas vai ser enviado, como já foi semana passada, e como o reverendo N já fez isso hoje para o próximo domingo, vai ser enviado a você um roteiro de culto para você cultuar com a sua família na sua casa no domingo, dia 12, pela manhã também. Nossa oração é para que você preste bastante atenção nisso. O melhor substituto nesse tempo de crise para o ajuntamento solene do povo de Deus é um culto onde você esteja envolvido pessoalmente, racionalmente, emocionalmente dentro da sua casa, com quem estiver com você, lendo, orando, meditando, cantando ao Senhor. Então, a decisão do conselho é no sentido de não inundar a igreja com material neste momento de Páscoa e acabar estimulando você a se tornar apenas um consumidor de conteúdo que lhe é enviado pela internet. Lembre-se do seu papel ativo em tudo isso. E procure evitar a busca de outros canais. Nós não temos nada contra outras igrejas presbiterianas, sabemos que muitas delas publicam conteúdo de boa qualidade, mas a questão é que se você não usa esse expediente que estamos
tentando lhe enviar, você pode acabar assumindo um papel muito mais passivo, muito mais consumidor do que adorador. E é, portanto, por conta destas premissas que o Conselho tomou as decisões que agora eu lhes comunico. É fato, é tempo de lamento. Tem sido muito lido o versículo de Lamentações 1:4, onde o escritor sagrado lamenta que as portas de Jerusalém estavam fechadas, os sacerdotes gemiam e a cidade toda se achava em angústia porque ninguém vinha à reunião solene, porque os caminhos que levavam as pessoas a Jerusalém estavam vazios. E isso de fato nos lembra a realidade que estamos experimentando agora. Você me conhece bem, sabe o quanto eu aprecio o culto das 7 palavras da cruz, o culto da Páscoa, o culto da ressurreição, o quanto eu fico lembrando todo mundo para não dizer bom dia naquele domingo, para dizer ele ressuscitou, o quanto eu falo para todo mundo pular da cama dizendo que não está indo ver um Salvador morto na sepultura, mas está vindo cultuar ao Cristo vivo. Você sabe o quanto isso dói no meu coração, eu tenho certeza disso. E eu espero que também seja um motivo de tristeza para você. Não que eu queira te ver triste, mas que eu espero que esta privação, por lhe ser algo muito precioso, também seja motivo de tristeza a você. No entanto, trago a você estas resoluções do Conselho pedindo que você também entenda que a melhor maneira de reagir a tudo isso é assumindo cada vez mais a nossa responsabilidade como adoradores, tomando para si um aprendizado muito importante nesses tempos de pandemia. O aprendizado de, quem sabe, alguém que ficou em casa vendo pela internet a transmissão do culto, quando na verdade tinha saúde, dinheiro e tempo suficiente para ter ido à igreja e fazer o seu dever de maneira completa. Quem sabe isso também nos traga uma saudade da igreja, da Santa Ceia, uma consciência de privação nessa época que nos leve a tratar o culto de uma maneira muito mais responsável depois que tudo isso acabar. Minha oração, portanto, meu irmão, minha irmã, é que você se entristeça comigo, de verdade, por todo esse tempo de privação, um tempo de luto que estamos vivendo, mas que da mesma forma que o escritor do livro das Lamentações trouxe à memória aquilo que podia lhe dar esperança, olhou para o Senhor e clamou por restauração, que você também esteja nestes momentos cultuando em sua casa e clamando para que chegue logo o dia em que nós vamos poder nos reencontrar. E que isso seja, portanto, para você um motivador da sua adoração individual, um impulso para as suas orações e súplicas, para que chegue logo o dia em que possamos celebrar a Santa Ceia na igreja. E que você use essa oportunidade para estudar. Leia o texto do reverendo João Paulo, leia o texto do reverendo Weber Júnior e se aproprie das explicações teológicas que estão nos levando a não celebrar a Santa Ceia e não celebrar um volume equivalente de cultos aos que tínhamos quando podíamos estar reunidos presencialmente. Nosso incentivo, repito, é que você cultue na sua casa, que você seja um adorador ativo dentro do seu lar. Deus abençoe a sua vida e que todos nós, como Igreja Ebenezer aqui em São Paulo, possamos cumprir com os nossos deveres e olhar para o Senhor nesses tempos de crise. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém.